Tudo bem, meus irmãos? Mais uma vez estamos de volta aqui no nosso domingo de culto, não é? Ao Senhor. Não sei se você está ouvindo lá no fundo um barulhinho de água, um barulho de passarinho, tá? Isso é para acalmar mais a gente durante esses dias que estamos passando aqui no nosso confinamento, tá bom? Tô com saudades de vocês. Vejo a hora de tudo isso acabar para a gente se encontrar de novo, tá bom? Continue orando por nossa igreja, continue nos ajudando, tá bom? Temos muitos compromissos aí pela frente, precisamos bastante da sua ajuda, do seu apoio para esse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Não quero perder tempo, tá? Porque hoje a gente tem um assunto bem interessante para a gente tratar e também para a gente conversar, combinado? Muito bem, baixe a sua cabeça, vamos orar, pedir que Deus dirija a nossa vida, tá bom? Senhor, muito obrigado por mais este domingo, pedimos Tua bênção sobre este momento que estaremos estudando a Tua Palavra. Dirija, Senhor, a nossa vida, nos orienta, Senhor, nesse momento e abençoa ricamente a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, você já pegou sua Bíblia? Tá aí no jeito? Muito bem. Sabe qual que é o tema da mensagem de hoje? É o seguinte: toda calamidade acende a luz do medo e insegurança em relação aos últimos tempos. Tá bom? Para você ter uma ideia, a mensagem de hoje ela é tão longa que eu não vou conseguir falar tudo hoje. Tá bom? Então hoje vai ser só a primeira parte. Domingo que vem nós teremos a segunda parte. Então grave bem para você poder entender direitinho, tá bom? Tudo aquilo que você estará ouvindo nesse momento. Quero lembrar a vocês que estão nos assistindo, nós também estamos no Instagram, estamos no Facebook, nós temos o nosso querido irmão Vandor, que contribui bastante também para que isso funcione. E então você também pode acessar lá, mas também a nossa página no YouTube. Inclusive tem todas as outras mensagens que nós começamos a fazer desde que nós começamos a ter os nossos cultos nos lares por causa da nossa pandemia. Então você pode acessar lá no YouTube, tá bom? Que você vai conseguir acompanhar tudo aquilo que a gente está abordando, tá? Então vamos lembrar que hoje a mensagem vai ser em duas partes. Hoje a primeira, domingo que vem a segunda. Combinado? Muito bem. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo número 1, do verso 1 ao verso 3, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, combinado? Vamos lembrar que a mensagem, ela está em cima de um tema um pouco grande, e o tema fala que toda calamidade acende a luz do medo e insegurança em relação aos últimos tempos, tá bom? Aqui nós temos o tema e agora a gente vai ler o texto da palavra de Deus, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, nós lemos o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esta passagem aqui, eu só li com vocês como um pontapé inicial.
porque esta passagem ainda ela precisa ser explicada dentro do seu contexto. E eu vou deixar para fazer isso numa outra ocasião. Mas o que me impressiona aqui neste texto, porque provavelmente as pessoas que estavam se convertendo na época de Paulo estavam preocupadas. Será que já chegou? Será que o dia do Senhor, tanto é que ele fala que a respeito da vinda do Senhor, aqui ele está se referindo à segunda vinda de Cristo, não é? E Paulo fala assim, olha, não fiquem preocupados, não deixe que a fé de vocês abale. E ele diz como se a segunda vinda de Cristo já tivesse acontecido. Ele diz, não aconteceu ainda não. Ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha, aí ele diz aqui, a apostasia, tá bom? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu já vou adiantar alguma coisinha para vocês aqui nesse texto, tá bom? Ele diz sem que primeiro venha a apostasia. Essa palavra grega apostasia é a palavra episteme. E essa palavra, ela significa partida, significa abandono. Então nós sabemos sim que nos últimos tempos nós vamos ter muita apostasia, sabemos disso. Mas parece que o texto está dizendo o seguinte, que essa segunda vinda de Jesus, ela não vai acontecer sem que primeiro tenha uma partida. Pense bem, que partida que nós teremos logo aí na frente, não é? Que estamos aguardando. Que partida é essa? Para vocês terem uma ideia, algumas versões antigas, mais antigas da Bíblia, vai aparecer aqui a palavra partida, não vai aparecer a palavra apostasia, tá? Então muitos associam esta partida aqui com o arrebatamento da igreja, e aí ele diz, e seja revelado o homem da iniquidade, aí sim seria o anticristo. Então isso dá para a gente perceber a ordem das coisas, né? Ou seja, a segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro tenha uma partida, que neste caso seria o arrebatamento, tá bom? E aí sim também a vinda do anticristo. Então percebam a ordem, o arrebatamento da igreja, depois o anticristo, aí provavelmente aqui ele já está pensando no período da grande tribulação, e no final da grande tribulação, então aí sim a segunda vinda de Cristo. Mas deixa isso aí, porque isso aqui nós vamos ainda tratar um pouco mais para frente com calma. Mas eu já estou dando aqui já uma palhinha para vocês, para você ter uma ideia, tá bom? Bom, nós sabemos que nestas últimas semanas a nossa vida tem sido reduzida à nossa casa, não é verdade? A quarentena continua, todos devem ficar em casa, isso aí não temos dúvida, né? Porém, meus irmãos, tenho percebido que o medo tem se espalhado pela vida das pessoas. Essa possibilidade da contaminação tem mudado o hábito dos indivíduos e as pessoas estão inseguras e com muitas dúvidas em relação ao futuro, em relação às últimas coisas que a Bíblia fala. E parece que toda vez que nós passamos por uma calamidade, bate no nosso coração, não é? O medo e a insegurança em relação aos últimos tempos. Parece que as pessoas já começam a associar, dizem, escuta, será que nós já estamos no fim do mundo? Será que é o apocalipse que está acontecendo? Né? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, pensava-se, meus irmãos, que Hitler era o anticristo por tudo aquilo que ele estava fazendo em relação aos judeus. E nós sabemos que, na realidade, estávamos enganados. Hitler não era o anticristo e ali ainda não era o período da tribulação, o período da ira de Deus sobre o mundo. Os cristãos começam então nessa discussão frenética sobre a volta de Cristo, a tribulação, o milênio, e fica todo mundo realmente muito agitado em torno disso. Ou seja, a calamidade acende o desejo, inclusive, de conhecer mais a Deus. Eu percebo que as pessoas hoje, com medo de ser os fins dos tempos, né, começam a pedir perdão um para o outro, começam a fazer acertos, entram em contato com fulano, com beltrano, enfim, com medo realmente de que a gente esteja nos finais dos tempos.
Por isso que nós fazemos essa associação das calamidades com os julgamentos do Apocalipse. E eu digo para vocês que a má interpretação das doutrinas das últimas coisas, que é a escatologia, faz com que até mesmo os cristãos tenham medo daquilo que vai acontecer no futuro, tá bom? Por isso que eu creio ser um momento apropriado para a gente tirar um pouco das nossas dúvidas e nos firmar cada vez mais na Bíblia e não nas mentiras, nas falácias, não é? Que acabam nos deixando inseguros e também com medo, tá bom? Por isso que eu quero abordar nestes 2 domingos, hoje e no próximo, tá bom? Alguns acontecimentos previstos na Bíblia em relação aos últimos tempos, tá bom? Eu quero abordar então alguns acontecimentos previstos, tá bom, na Bíblia em relação aos últimos tempos, tá bom? O primeiro acontecimento previsto na Bíblia é um período, sim, de apostasia. Não sei se vocês se lembram, quando eu li a primeira passagem, eu falei da palavra apostasia, tá? Ali é interessante, a gente viu que a palavra apostasia significa partida, tá? Mas de modo geral na Bíblia, a palavra apostasia sempre vai estar ligada com abandono de fé, tá bom? Então o período da apostasia é um dos acontecimentos previstos pela Bíblia, mostrando sim, não é, que nós estamos caminhando para os últimos tempos. Se nós olharmos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, eu peço que você, se você puder me acompanhar aí, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, lembra o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o apóstolo Paulo, ele já está prevendo realmente que nos últimos tempos, sim, as pessoas apostatarão da fé. A palavra apostasia, uma palavra transliterada do grego, nós não temos essa palavra no português, tá bom? Mas a palavra apostasia, ela significa abandono, ela significa partida, tá? E na maioria dos textos, a palavra apostasia, ela está ligada com o abandono da fé, na maioria das vezes. Mas também pode se referir a alguma partida, por isso que aquela passagem que a gente leu inicialmente, lá em 2 Tessalonicenses, é muito provável ali que aquela palavra partida esteja se referindo à partida da igreja deste mundo. Mas deixa lá que isso aí é um assunto para a gente tratar um pouco mais para frente, tá bom? E quando nós pensamos em apostasia, a apostasia ela não está ligada ao mundo, ela está ligada à igreja. Porque a palavra apostasia, na maioria das vezes, refere-se a um abandono da fé. Ou seja, é a igreja que aos poucos vai se desviando da palavra de Deus. Aos poucos os cristãos vão sendo enganados com ensinos contrários à Bíblia. Por isso que a apostasia, ela nunca acontece de uma maneira rápida. A apostasia é algo bem devagar. A apostasia é algo muito sutil. Quase a gente não percebe, não é, que estamos entrando numa apostasia. E aí então nós vamos sendo envolvidos com certos ensinos, eu diria até convincentes, até com citação bíblica, mas fora do seu contexto ela passa a ser um ensino falso. Nós não deixamos de ser cristãos, mas nós deixamos a fé verdadeira. E nós vamos então misturando ensinos bíblicos com nossas próprias impressões, com nossa própria interpretação, com nossas próprias crenças. Aos poucos os cristãos vão se desviando da palavra de Deus. Eu não posso negar, meus irmãos, que eu tenho visto sim a igreja de Cristo se desviando muito da palavra de Deus. Talvez seja um princípio sim destes nossos últimos tempos. Aos poucos, não é? A gente vai abandonando o temor a Deus. Aos poucos a gente vai abandonando a salvação. A gente vai deixando de crer, não é, na salvação pela graça, e nós vamos introduzindo aos poucos as obras.
A Bíblia vai perdendo a sua autoridade. Jesus Cristo vai deixando de ser Deus. A interpretação da Bíblia passa a ser um conjunto de símbolos sem sentido e fora de contexto. Por isso que temos sim que pensar que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para que você tome muito cuidado, porque nós temos alguns pilares, não é, na Bíblia, e estes pilares são fundamentais, não é, na fé cristã. Por exemplo, um dos grandes pilares da nossa fé cristã é a crença na inspiração da Bíblia. A Bíblia sendo o quê? A palavra de Deus. A Bíblia sendo inspirada por Deus. Um outro pilar que nós não podemos abandonar é o pilar da Trindade. Ou seja, na Trindade nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é? As três pessoas da Trindade. Nós também não podemos abandonar o pilar da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, sim. A Bíblia ela está repleta de passagens que afirmam sobre isso. Não sei se você lembra da passagem lá de Tomé. Tomé chamou Jesus de Deus, não é? O apóstolo Paulo, por várias vezes também, ele fez citações da divindade de Jesus Cristo. E um outro pilar também importante é o pilar da salvação, unicamente pela graça de Deus e não por obras. Então eu estou citando esses pilares, que são pilares que governam a nossa fé cristã. Então tudo aquilo que vai contra estes pilares, nós temos que tomar muito cuidado. Porque isso pode significar sim um abandono, uma apostasia da nossa fé. Tá bom? Um segundo acontecimento que nós estamos aguardando, além desta apostasia, esse abandono da fé, é o acontecimento sobre o arrebatamento da igreja. E agora sim eu quero que você vá lá para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, a partir do verso 16, que é uma passagem que fala sobre o arrebatamento da igreja, tá? Então, o primeiro acontecimento diz respeito a este abandono da fé, que nós já estamos vendo isso, então nós não podemos negar, sim, que estamos caminhando por fim, tá bom? Mas um segundo acontecimento que estamos aguardando é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, lemos o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz aqui: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, não esqueçam deste verso. Paulo dizendo, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. O arrebatamento, ele é definido como sendo a retirada súbita da igreja. Ou seja, a igreja será retirada deste mundo num abrir e fechar de olhos. O mundo continuará, meus irmãos, como está, mas os cristãos simplesmente desaparecerão sem dar explicação alguma. E o mundo entrará em pânico por não saber o que aconteceu. Inclusive surgirão teorias para dar explicação sobre o arrebatamento, sobre esta sumida. Todo mundo sumiu, não é? Os cristãos sumiram. E aí vai ficar realmente, as pessoas ficarão em pânico. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eles não colocavam dois pilotos não cristãos no avião, nunca. Eles colocavam um piloto cristão e um não cristão. Porque eles pensavam, se no arrebatamento acontecer agora, alguém vai ter que ficar lá para pousar o avião. Neste caso, o não cristão provavelmente ficaria ali para descer com o avião. Tá bom? Existem algumas teorias sobre o arrebatamento, que eu também quero abordar com vocês. Tá? Primeiro, a primeira teoria fala sobre um arrebatamento parcial. Ou seja, as pessoas que seguem essa teoria
acreditam que só serão arrebatados quem estiver perseverando e esperando. Mas esse é um tremendo engano. A igreja é um único organismo. A igreja ela não é fatiada ou dividida. E as pessoas interpretam a passagem de Mateus capítulo 24, verso 13, quando diz aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Interpretam esta passagem como sendo uma passagem para o arrebatamento. Mas é um engano. Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 estão se referindo ao período da tribulação e não ao período da igreja. Então nós temos que tomar exatamente estes cuidados, não é? Então, ou seja, este arrebatamento parcial é uma mentira, é um engano. Quando falam também sobre a perseverança, não esqueçam, perseverança é a marca do cristão e não a condição para ser cristão, tá bom? Nós não cremos no arrebatamento parcial. Existe também uma outra teoria que fala sobre o arrebatamento no meio da tribulação. Dizem que a igreja precisa passar pela metade da tribulação para que ela seja purificada. Nós também não cremos nesta teoria. Estes, irmãos, esquecem que a igreja ela já foi purificada por completo. O sangue de Cristo nos perdoou de toda e qualquer culpa. E nós sabemos, né, que a igreja, como pessoas, ela não é perfeita. Eu sei disso. Mas a igreja, como corpo de Cristo, ela é perfeita. E ela já foi purificada. Então nós também não cremos num arrebatamento no meio da tribulação. Também tem uma outra teoria que fala sobre o arrebatamento no fim da tribulação. E eles utilizam o mesmo argumento anterior. Dizem que a igreja precisa passar pela tribulação para que aqueles que não são cristãos sejam retirados, não é? Irmãos, os que estão na igreja já foram purificados, já foram salvos. Eles pertencem ao corpo de Cristo. Então não cremos também no arrebatamento no fim da tribulação para que a igreja seja purificada na tribulação. Na realidade, nós cremos no arrebatamento antes da tribulação. A tribulação, irmãos, é a última parte do programa de Deus para Israel. Em Daniel capítulo 9, uma hora dessa temos que estudar isso também, né? Ali Deus determinou 70 semanas para o seu povo. Quando fala 70 semanas, cada semana representa 7 anos. Não é? A palavra semana significa 7. Então, quando ele fala 70 semanas, cada semana de 7 anos. Interessante que a gente vê que as 69 semanas elas já foram cumpridas. Por isso que eu falei, a gente tem que estudar lá Daniel para a gente entender um pouco sobre isso. Mas é interessante, nas 69, este programa para Israel foi interrompido. Por que foi interrompido? Primeiro foi interrompido por causa da rejeição dos judeus em relação a Cristo, não é? E aí então foi introduzido, abriu-se então o período da igreja. E aí é o período que nós estamos. Em Apocalipse, capítulo 3, verso número 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre ela. A Bíblia é clara para dizer para nós que a igreja não passa pela tribulação. Existe também ainda aqui para a gente encerrar, não é? As pessoas falam, quem será arrebatado? Não é? Existem enganos, discussões sobre isso. Irmãos, quem é que vai ser arrebatado? Todos os que creram em Cristo, que compreenderam e aceitaram para si o sacrifício de Cristo como preço pago pelo pecado, estes serão arrebatados. Existe até uma discussão sobre crentes carnais, ou quem não estiver esperando, né? Quem não merece. Né? Realmente nós não merecemos absolutamente nada, mas nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que nós somos salvos pela graça. Não é? Nós não fomos salvos, meus irmãos, pelos nossos próprios méritos. Tá bom? O arrebatamento, irmãos, é para a igreja. E o crente tem a responsabilidade de se manter diante de Deus com sua vida digna perante o Senhor. Tá bom? Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês, para a gente encerrar o nosso período desta